Olha, nunca fui uma pessoa muito supersticiosa, sabe? Sempre fui do tipo que ri de filmes de terror e acha tudo uma grande bobagem. Mas depois daquela noite, não tem como não acreditar que existem coisas que a gente não consegue explicar. Vou contar o que aconteceu comigo e com o Gustavo, meu marido. Espero que vocês nunca passem por algo assim. A gente tinha acabado de se casar. A ideia era uma viagem simples, só nós dois, sem roteiro definido. Naquele dia, já era tarde e estávamos exaustos de tanto dirigir. Foi quando vimos um motel na beira da estrada com uma placa piscando bem de leve. Pousada Boa Noite. Não parecia grande coisa, mas parecia suficiente para descansar. A recepção era bem simples, quase abandonada. Um senhorzinho magro, o senhor Mateus, apareceu de repente, com aquele jeito meio esquisito de quem fala pouco e observa muito. Ele nos deu um sorriso forçado, quase um esgar, e disse: podem escolher qualquer quarto, menos o 13, tá interditado. Na hora, Gustavo deu uma risadinha, aquele riso dele que eu conheço bem, de quem já tá pensando em besteira. E por que não o 13? Assombrado é. O velho só respondeu: tá em reforma. Mas o jeito que ele falou, sei lá, parecia que tinha mais coisa ali. Acabamos pegando o quarto 12, logo ao lado do tal quarto 13. O lugar não era grande coisa. Cama meio velha, cheiro de mofo e uma TV que parecia ter saído dos anos 90. Mas dava para descansar, ou pelo menos era o que eu pensava. Era quase meia-noite quando comecei a ouvir uns barulhos, tipo passos, mas meio arrastados, sabe? Achei que era Gustavo indo ao banheiro, mas ele estava deitado do meu lado. Você ouviu isso? Perguntei. Ele só murmurou algo como: deve ser outro hóspede, e voltou a dormir. Mas eu não consegui. Os passos continuavam, agora no corredor. De repente ouvi uma batida seca, como se alguém tivesse jogado algo pesado contra a porta. Meu coração disparou. Gustavo, ainda meio sonolento, levantou irritado. Vou ver o que está acontecendo. Ele abriu a porta, mas o corredor estava vazio. Só o silêncio e aquele cheiro estranho, como algo queimado misturado com sangue. Nem sei explicar direito. Voltei para a cama, mas não conseguia relaxar. Foi quando percebi algo estranho no chão. Um papelzinho amassado, meio enfiado debaixo do tapete. Peguei para ver e quase joguei fora de tão ridículo que parecia. Só tinha escrito: não confie neles, fuja agora. Mostrei para o Gustavo, que riu, achando que era uma brincadeira de mau gosto. Tá vendo? Isso aqui é coisa de filme ruim. Alguém tá tentando assustar a gente. Eu queria acreditar nele, mas alguma coisa ali não parecia certa. E essa sensação só pioraria. Aquela noite parecia interminável. Mesmo com Gustavo minimizando tudo, eu não conseguia esquecer o papel amassado. O que aquilo queria dizer? Quem tinha deixado aquela mensagem? O motel já era estranho, mas agora parecia que tinha algo errado de verdade. Gustavo, sendo quem ele é, não conseguia resistir à curiosidade. Ele cismou com o quarto 13. Ana, olha só, não existe isso de quarto amaldiçoado. O velho só não quer que a gente entre lá, porque deve estar cheio de mofo ou coisa assim. Vamos dar uma olhada. Tá maluco, Gustavo? E se ele pegar a gente fuçando? Ah, qual é? Ele nem vai saber. Mesmo morrendo de medo, acabei indo junto. Era melhor do que ficar sozinha no quarto, imaginando coisas. Passamos pelo corredor escuro e chegamos na porta do quarto 13. Gustavo tentou girar a maçaneta, mas estava trancado. Ele deu um sorrisinho de quem estava se divertindo e sussurrou: fica aqui, vou pegar a chave. Antes que eu pudesse protestar, ele já estava indo em direção à recepção. Fiquei ali sozinha, tentando controlar minha respiração. Aquele corredor parecia errado. Não era só o silêncio. Era como se o ar estivesse pesado, sabe? Como se algo estivesse me observando. De repente, ouvi passos. Meu coração quase saiu pela boca. Mas era só Gustavo,
voltando com a chave na mão, todo empolgado. Achou que eu ia te deixar sozinha? Relaxa, é só um quarto velho. Ele abriu a porta e a primeira coisa que senti foi o cheiro. Era horrível, como carne podre misturada com umidade. O quarto estava um caos. Móveis quebrados, manchas escuras nas paredes e o chão parecia sujo. Não era poeira, era algo mais viscoso. Vamos sair daqui, Gustavo, isso não está certo. Calma, Ana, olha isso. Ele apontou para um baú trancado no canto do quarto. Era antigo, de madeira escura, com um cadeado enferrujado. Gustavo se abaixou para mexer, mas eu puxei o braço dele. Deixa isso aí, vamos embora. Ele relutou, mas acabou concordando. Enquanto saíamos, vi algo no espelho do quarto. Era rápido, uma sombra que passou atrás de mim. Tentei ignorar, mas senti um arrepio que não me deixou respirar direito até voltarmos para o quarto 12. De volta ao quarto, Gustavo parecia frustrado. Aquele baú deve ter alguma coisa. Por que mais ele estaria trancado assim? E você não achou o suficiente? Aquele quarto tá fedendo a morte, Gustavo. Não mexe mais nisso, por favor. A discussão foi interrompida quando Gustavo encontrou algo estranho no guarda-roupa. Um álbum de fotos antigas. Era um daqueles álbuns pesados, com capa de couro. Ele abriu e eu quase me arrepiei inteira. As fotos mostravam pessoas sorrindo, provavelmente hóspedes do motel, mas a maioria tinha o rosto riscado ou queimado. Foi nesse momento que ouvimos passos pesados no corredor. A porta do nosso quarto se abriu de repente e lá estava o Sr. Mateus, ofegante, com os olhos arregalados. Vocês mexeram onde não deviam. Precisam ir embora. Agora. Que história é essa? Gustavo perguntou, tentando parecer calmo, mas dava para ver que ele estava nervoso. O que tem no quarto 13? Quem são essas pessoas no álbum? O velho olhou para mim, depois para Gustavo e falou, quase sussurrando. Esse motel, ele não é só um motel. E o quarto 13 é onde tudo começou. Meu corpo inteiro gelou. Começou o quê? Depois daquelas palavras, fiquei paralisada. Assassinatos? Repeti, como se não tivesse entendido direito. O senhor Mateus olhou para o chão, os ombros curvados, como se carregasse um peso enorme. Ele respirou fundo antes de falar. Anos atrás, um homem veio para cá. Ele parecia normal, mas por trás daquele sorriso tinha um monstro. Ele usava o quarto 13 como um lugar para fazer coisas horríveis. Gente desaparecia e ele enterrava os corpos nos fundos. Quando descobriram, já era tarde. O lugar nunca mais foi o mesmo. Gustavo, claro, não levou a sério. Tá, essa história é boa para assustar crianças, mas a gente não é criança. O que vocês estão escondendo naquele baú? O velho tentou interromper, mas Gustavo já tinha decidido. Ele pegou a chave do baú que o Sr. Mateus havia deixado cair na confusão e saiu correndo para o quarto 13. Gustavo, não faz isso! Eu gritei, mas ele não me ouviu. O velho ficou atrás de mim gritando. Se ele abrir aquele baú, ninguém vai sair daqui vivo. Corri atrás de Gustavo, mas quando entrei no quarto 13, ele já estava de joelhos, com o baú aberto. O cheiro era insuportável. Dentro havia roupas manchadas de sangue, pedaços de papel com nomes escritos e ossos, pequenos pedaços de ossos. Gustavo estava branco, os olhos fixos em algo que ele tinha encontrado. Um diário velho, quase desmanchando. Ele começou a ler em voz alta, e cada palavra fazia meu coração bater mais rápido. O diário do assassino, sussurrei. As páginas descreviam os atos doentios dele. As vítimas eram hóspedes que confiavam no lugar, pessoas como nós, e o mais aterrorizante, o diário terminava com uma mensagem. Meu legado continuará. O motel sempre precisará de sacrifícios. Antes que pudéssemos processar tudo, ouvimos passos pesados no corredor. Era o Sr. Mateus, mas desta vez ele não estava pedindo para sairmos. Ele estava com uma espingarda nas mãos.
Vocês não deveriam ter mexido nisso, ele disse com uma calma que fez meu sangue gelar. Eu tentei proteger vocês, mas agora já é tarde. Você sabia disso tudo? Gustavo perguntou, ainda segurando o diário. Eu sabia, e mantenho o lugar para que ninguém mais sofra. Mas vocês não tinham que abrir o baú. Foi então que a situação ficou completamente fora de controle. Gustavo tentou argumentar, mas o velho apontou a arma para ele. Larga isso e vai embora agora. Só que Gustavo não obedeceu. Ele deu um passo à frente e tentou tirar a arma do velho. Eles começaram a lutar e eu não sabia o que fazer. Só conseguia gritar. Foi quando a arma disparou. O som foi ensurdecedor. Por um segundo, achei que tinha perdido Gustavo. Mas o velho caiu no chão segurando o ombro. Ele não estava morto, mas estava fora de combate. Gustavo pegou minha mão e corremos. Corremos como nunca na vida. Chegamos ao carro, ligamos o motor e saímos dali sem olhar para trás. Só quando estávamos a quilômetros de distância, com a respiração ainda ofegante, é que Gustavo quebrou o silêncio. O diário, eu trouxe o diário. Os dias seguintes foram um pesadelo à parte. Gustavo entregou o diário à polícia e o caso do motel foi investigado. Encontraram corpos enterrados nos fundos, exatamente como o Sr. Mateus tinha descrito. Ele foi preso, mas se recusou a falar qualquer coisa sobre o assassino ou o porquê de manter o lugar aberto. Até hoje, não sei exatamente o que aconteceu naquela noite. Só sei que, sempre que fecho os olhos, vejo o quarto 13 e sinto aquele cheiro de morte. Não sei se foi sorte ou destino, mas sei que escapamos por muito pouco. Se você algum dia passar por um motel velho na estrada, com uma placa piscando e um atendente esquisito, não pare. Siga em frente. Não importa o quanto esteja cansado. Você nunca sabe o que pode encontrar atrás de uma porta trancada. Eu não sei nem por onde começar, mas vou tentar. Já faz alguns anos que isso aconteceu e até hoje eu tenho dificuldade em dormir direito. Era para ser só uma noite, um desvio na rotina. Só que virou o pior pesadelo da minha vida. E o pior, eu nunca mais vou olhar para um motel do mesmo jeito. Eu e a Júlia tínhamos acabado de casar, sabe? Aquela fase em que tudo parece leve, cheio de planos e risadas. A gente estava voltando de um casamento no interior e, como sempre, deixamos tudo para a última hora. Saímos tarde, a estrada era escura e o carro, para variar, começou a engasgar. Quando ele finalmente parou, no meio do nada, nós rimos. Claro, o que mais a gente podia fazer? Só que lá no fundo já dava para sentir aquele frio na barriga. Caminhamos por uns 20 minutos até avistar uma placa meio torta, com a luz piscando. Motel solitário. Júlia olhou para mim com aquele sorrisinho dela meio brincalhão. Olha, já estou imaginando a história de terror que vamos contar para os nossos filhos. Eu ri, mas a placa realmente tinha algo errado. Era como se o próprio lugar dissesse: não entrem. Na recepção, o funcionário parecia incomodado com a nossa presença. Magrelo, barba mal feita, olhos inquietos. Vocês têm certeza que vão ficar aqui? Não tem nada na cidade próxima? Ele perguntou. Só que a cidade estava longe e eu só queria uma cama. Aceitamos o quarto 203, subimos as escadas e quando abrimos a porta, um cheiro estranho nos atingiu. Não era forte, mas... sabe quando algo não parece certo? Uma mistura de mofo com ferro. Júlia, sempre descontraída, soltou. Parece o cenário de um filme de terror B. Eu ri, mas no fundo, o clima estava começando a pesar. O quarto era simples. Uma cama de casal, um armário pequeno e um banheiro com azulejos desgastados. Nada de luxo, mas pelo menos parecia limpo. Ou era o que a gente achava. Júlia decidiu tomar banho. Quando ligou o chuveiro,
Ela gritou: "Vem aqui agora!" A água não estava normal. Saía meio turva, como se tivesse areia. E o cheiro, um cheiro de metal, quase como sangue. Eu tentei acalmá-la, dizendo que devia ser problema nos canos. Mas a verdade é que naquele momento, algo dentro de mim já dizia: saiam daqui. Depois do banho, Júlia estava mais quieta, o que era raro para ela. Decidimos deitar e sair o mais cedo possível. Só que eu não consegui dormir. O quarto tinha um silêncio estranho, pesado. E de repente, ouvi um som. Era fraco, quase um sussurro. No começo, achei que era minha imaginação. Mas aí ouvi de novo. Levantei devagar e fui até a pia de onde o som parecia vir. Encostei o ouvido no cano. Cara, era uma voz. Fraca, abafada, mas uma voz. Arregalei os olhos tentando entender. Era como se alguém estivesse preso lá dentro. Voltei para a cama num pulo, sem saber o que pensar. Decidi esperar até o amanhecer. No dia seguinte, fui até a recepção. Contei sobre a água e o barulho. O recepcionista ficou pálido. "Ah, deve ser coisa dos canos. É velho, sabe? Vou chamar um encanador." A voz dele tremia. Júlia me puxou pelo braço. "Vamos embora agora." Mas algo em mim queria respostas. O encanador chegou meia hora depois. Um senhor curvado, com expressão cansada. Ele desmontou a pia enquanto a gente esperava. De repente ele parou. Pegou algo viscoso, escuro e me mostrou. "Isso não é sujeira comum", ele disse. Era como lama misturada com sangue. O encanador pediu para verificar a área técnica. Júlia ficou na recepção enquanto eu e ele seguimos por um corredor longo e mal iluminado. O cheiro aumentava a cada passo. Quando chegamos à sala da caixa d'água, ele hesitou. "Você tem certeza que quer abrir isso?" ele perguntou. Eu só assenti. Quando a tampa foi aberta, o horror se revelou. Lá dentro, parcialmente submerso, estava o corpo de uma mulher, inchado, decomposto, mas ainda visível. O encanador recuou, murmurando algo como: "Eu sabia que isso ia dar problema." Chamamos a polícia. O gerente foi preso poucas horas depois. Ele confessou ter matado a mulher e escondido o corpo ali. Disse que nunca imaginou que alguém descobriria. Júlia entrou em choque. Nos dias seguintes, ela evitava qualquer coisa que lembrasse água. Não conseguia tomar banho sem chorar. Eu tentei ser forte, mas toda vez que fecho os olhos, vejo aquele corpo, aquele cheiro. Até hoje, quando alguém menciona motéis, meu corpo gela. E se tem algo que eu aprendi é: quando algo parece errado, ouça seu instinto. Pode ser a única coisa que vai te salvar. Se eu soubesse o que aquela noite me reservava, teria dormido no banco da rodoviária, mesmo com o chão frio e o barulho dos insetos. Mas eu estava exausta, sem forças para pensar direito. Aceitar aquela carona foi o começo de algo que nunca mais vou esquecer. A chuva caía como uma cortina espessa, enquanto o caminhoneiro me levava pela BR-116. Era simpático, falava sobre a estrada, mas eu não estava muito interessada. Meu foco era chegar logo em casa. Quando a chuva ficou mais forte e ele sugeriu pararmos em um motel, hesitei. Só que não havia alternativa. Era isso ou passar a noite no caminhão. O motel solitário apareceu à beira da estrada, iluminado por uma placa velha que piscava como se fosse falhar a qualquer momento. O lugar parecia abandonado, mas o caminhoneiro garantiu que era seguro. Na recepção, fomos recebidos por Geraldo, o gerente. Ele tinha um sorriso que não era bem um sorriso. Parecia forçado, como se soubesse algo que nós não sabíamos. Aquele olhar me deixou desconfortável. Recebi a chave do quarto e fui direto me trancar. O quarto era simples, mas limpo. A cama rangia, a TV de tubo estava cheia de estática e as paredes tinham um tom amarelado, como se tivessem absorvido anos de cigarro e umidade. Enquanto tentava dormir, um pensamento estranho me atingiu.
Aquele lugar parecia estar esperando por mim. O som foi o que me acordou. Era algo pesado sendo arrastado no corredor. A princípio, achei que fosse algum hóspede, mas o lugar estava vazio, segundo Geraldo. Levantei devagar e abri uma fresta da porta. O corredor estava escuro e as lâmpadas piscavam. Nada parecia fora do lugar, mas eu podia jurar que ouvi sussurros vindo de um dos quartos. Voltei para a cama, tentando me convencer de que era só o vento ou minha mente me pregando peças. Mas então, ouvi de novo. Passos, agora mais próximos, lentos, quase calculados. Meu coração disparou. Fiquei imóvel, rezando para que fosse algum hóspede que chegou tarde. Só que os passos pararam bem na frente da minha porta. O ar parecia mais pesado. Fechei os olhos e esperei, mas nada aconteceu. Depois de um tempo, os passos começaram de novo, indo em direção à recepção. Decidi olhar pela janela. Lá fora, vi uma silhueta imóvel perto do estacionamento. Era alta, magra e parecia estar me observando. Quando pisquei, não havia mais nada. Voltei para a cama, mas dormir era impossível. Eu sentia que aquele lugar estava vivo e que, de alguma forma, ele sabia que eu estava ali. No dia seguinte, desci para a recepção na esperança de encontrar o caminhoneiro, mas ele já havia partido. Geraldo estava lá, limpando um balcão que já parecia limpo demais. Perguntei sobre o que ouvi na noite anterior, mas ele apenas sorriu. Os ventos daqui fazem coisas estranhas, disse ele, com aquele sorriso que eu já detestava. Enquanto ele se distraía, notei um livro de registros aberto sobre o balcão. A curiosidade me venceu. Esperei que ele saísse para uma sala nos fundos e comecei a folhear. Os nomes me intrigaram. Muitos eram riscados com observações ao lado. Partiu, desaparecido ou, o mais perturbador, porão. Uma folha solta caiu do livro. Era um mapa, rabiscado às pressas, indicando uma porta atrás da recepção. Ao lado do desenho, uma anotação dizia: "Cuidado!" Meu coração acelerou. Algo me dizia que não devia investigar, mas a ideia de ficar naquele lugar sem respostas era ainda mais assustadora. Esperei até a recepção ficar vazia e segui até a porta marcada no mapa. Estava trancada, mas a chave estava pendurada em um gancho próximo. Peguei-a com as mãos tremendo e abri a porta. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Um odor forte de mofo e algo mais. Algo podre. Desci a escada estreita, tentando não fazer barulho. O ar parecia mais pesado a cada degrau, como se algo estivesse me puxando para baixo. Cheguei ao porão e quase gritei. O lugar estava cheio de roupas, bolsas e objetos pessoais, todos cobertos de poeira. No canto havia uma pilha de ossos. Minha cabeça girou. Aquilo não era um depósito, era um cemitério improvisado. Na parede, uma foto antiga mostrava Geraldo ao lado de outras pessoas, todos com sorrisos largos e olhos frios. A legenda dizia: "Família das sombras, guardiões da estrada." Antes que eu pudesse entender, ouvi passos descendo a escada. Corri para me esconder atrás de uma prateleira. Era Geraldo, acompanhado por duas figuras altas e esqueléticas. Eles vasculhavam o porão, sussurrando algo em uma língua que eu não entendia. "Ela sabe", disse Geraldo. Meu coração parou. Eles estavam falando de mim. Eu fiquei imóvel, segurando o grito. Geraldo se aproximava, os olhos varrendo cada canto. "Ela precisa ficar. O motel o exige." As figuras atrás dele não falavam, mas pareciam prontas para atacar. Meu instinto me fez agir. Peguei uma barra de ferro enferrujada e a joguei contra a parede oposta. O barulho atraiu Geraldo e seus companheiros, me dando tempo para correr até a escada. Subi o mais rápido que pude, com os gritos deles ecoando atrás de mim. No corredor, percebi que o motel tinha mudado. As paredes pareciam vivas, pulsando, e o ar estava cheio de sussurros. Entrei no primeiro quarto aberto que encontrei e tranquei a porta, tentando me acalmar. No quarto, vi algo estranho, um alçapão no chão. Abri e descobri um túnel que parecia levar para fora.
Sem pensar duas vezes, desci. O túnel era apertado e cheirava ainda pior que o porão. A cada passo, os sussurros ficavam mais altos. Eu podia sentir algo me seguindo, algo que tocava meus ombros e braços. Corri, tropeçando, até ver uma luz fraca no fim do túnel. Quando saí, estava em um campo aberto, perto de um posto de gasolina abandonado. Mas o alívio durou pouco. Ouvi passos atrás de mim e virei para ver Geraldo parado na entrada do túnel, com aquele sorriso horrível. Um caminhão apareceu na estrada. Era o mesmo caminhoneiro. Corri para ele implorando por ajuda. Ele me deixou subir e perguntou o que tinha acontecido. Enquanto eu explicava, ele apenas sorria. Foi então que vi o colar em seu pescoço, com o mesmo símbolo da foto no porão. "Você nunca saiu do motel", ele disse olhando para mim pelo retrovisor. Antes que eu pudesse reagir, tudo escureceu. A última coisa que vi foi a placa do Motel Solitário, brilhando no horizonte. Se eu soubesse no que estava me metendo, talvez tivesse ignorado aquele e-mail. Mas como jornalista, minha curiosidade sempre foi maior que meu bom senso. Quando li o título da mensagem, "Você quer saber a verdade?", algo em mim clicou. Era como se aquilo fosse um chamado, um grito silencioso que pedia para ser ouvido. A mensagem era direta. Mulheres estão desaparecendo nos motéis baratos da cidade. Ninguém liga, ninguém fala. Mas eu sei quem está por trás disso. Encontre-me no bar do Chico amanhã às 20 horas, sozinha. Não tinha remetente, apenas aquele aviso frio e impessoal. Passei o resto do dia pensando se deveria ou não ir. Goiânia não é uma cidade calma, e motéis baratos são sempre pano de fundo para histórias de violência. Mas algo naquele e-mail parecia diferente. Era como se tivesse sido escrito para mim. À noite, no meu apartamento, enquanto o silêncio tomava conta, o e-mail parecia pulsar na minha mente, como um relógio marcando o tempo para algo inevitável. No dia seguinte fui até o bar do Chico. Era um lugar decadente, com cheiro de cigarro velho e fritura que parecia grudado nas paredes. Quando entrei, senti todos os olhares pousarem em mim. Um homem no canto do bar levantou a cabeça, me encarou e fez um gesto para eu me aproximar. Ele parecia nervoso, como se carregar aquele segredo fosse um peso insuportável. "Você é a jornalista?", ele perguntou sem rodeios. Assenti. Ele deslizou um envelope pela mesa. "O que tem aqui é perigoso, mas se você quer a verdade, isso vai te levar até ela. Só cuidado. Algumas verdades não deviam ser descobertas." Saí do bar com a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. O envelope parecia mais pesado do que deveria ser. E eu sabia que, ao abri-lo, minha vida nunca mais seria a mesma. Em casa, coloquei o envelope sobre a mesa. Minha mão tremia ao abrir. Lá dentro, havia fotos de mulheres, jovens, bonitas, sorridentes. Mas o que me arrepiou foram os recortes de jornal anexados. Todos falavam de desaparecimentos. Todas aquelas mulheres tinham sido vistas pela última vez em motéis baratos. O nome mais recorrente era o Motel Jardim dos Sonhos. Uma foto em particular chamou minha atenção. A de Larissa, 28 anos, carimbada com a palavra desaparecida em vermelho. Ela foi vista pela última vez entrando no Jardim dos Sonhos. O que aconteceu depois, ninguém sabia. No dia seguinte, fui ao motel. A fachada era um pesadelo. Tinta descascada, letreiro apagado e um portão enferrujado que rangia ao abrir. Pedi um quarto qualquer, fingindo ser uma cliente. O atendente me entregou a chave sem sequer levantar os olhos. Subi as escadas com um nó no estômago. O quarto era pequeno e deprimente, mas algo chamou minha atenção imediatamente. Marcas na parede ao lado da cama como arranhões. Aproximei-me e percebi que não eram simples marcas. Eram símbolos, como se alguém os tivesse gravado com uma lâmina. No canto do quarto, encontrei um lenço branco, com as iniciais AV bordadas. Algo estava errado ali, muito errado.
Enquanto analisava o lenço, ouvi passos no corredor. Minha respiração travou. Um vulto passou pelo vidro fosco da porta. Alguém parou ali, como se estivesse ouvindo. Meu coração disparou. Quando o vulto finalmente seguiu, saí do motel o mais rápido que pude. Naquela noite, enquanto o lenço descansava sobre a mesa, senti como se ele me observasse. No dia seguinte, mergulhei nos arquivos digitais da biblioteca pública. Precisava entender o que era aquele motel e por que tantas mulheres desapareciam lá. Depois de horas de pesquisa, encontrei um caso antigo. O assassinato de Marília, 34 anos, no mesmo quarto onde eu estive. O relato era grotesco. Ela foi encontrada com sinais de estrangulamento, mas os peritos notaram marcas incomuns no corpo, como se algo metálico tivesse deixado cicatrizes em sua pele. O suspeito nunca foi encontrado, mas testemunhas disseram que ele usava um relógio de bolso com uma corrente longa. O detalhe gelou meu sangue. O relógio era uma constante em todos os relatos. Decidi procurar alguém que pudesse me ajudar a entender melhor aquilo. Miguel, meu amigo fissurado em lendas urbanas, parecia a pessoa certa. Quando mostrei as fotos e contei sobre o relógio, ele ficou pensativo. Júlia, você sabe o que está mexendo? Esse relógio é conhecido em círculos bem obscuros. Dizem que ele carrega uma maldição. Quem o possui vira algo que não é mais humano. Ele exige sangue. E se não obedecer, você paga o preço. Com a ajuda de Miguel, descobri que havia uma sobrevivente. Renata era a única mulher que escapou do motel Jardim dos Sonhos. Depois de muita insistência, consegui encontrá-la. Ela era magra, com olhos fundos e voz tremida. Parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ele não era normal, ela começou, segurando um rosário com força. Ele era gentil no começo, mas quando tirou o relógio do bolso, tudo mudou. Era como se o objeto estivesse vivo. Ele ficou monstruoso. Renata contou que escapou ao acertá-lo com uma garrafa e correr, mas nunca conseguiu esquecer o que viu. O relógio, ele me persegue. Mesmo depois de escapar, sinto que ele me observa. Minha investigação levou a outros motéis. Em cada lugar, histórias semelhantes. Um homem com um relógio, mulheres desaparecendo e quartos que pareciam carregar uma presença sombria. Em um motel, encontrei um recepcionista que me olhou fixamente quando mencionei o relógio. Eu vi esse homem, ele disse, mas nunca vi ninguém sair com ele, só ele, sempre sozinho. Decidi me arriscar. Fingi ser uma cliente vulnerável e voltei ao Jardim dos Sonhos. Foi lá que ele apareceu. O relógio em sua mão parecia pulsar. Ele sorriu e me convidou para o quarto. Cada segundo com ele era sufocante, como se o ar fosse mais pesado. Quando ele tentou me atacar, agarrei o relógio e corri. Com o relógio, descobri sua origem. Um homem traído que amaldiçoou o objeto com seu último suspiro. Para destruir, um ritual era necessário. Em um confronto final, o homem tentou recuperar o relógio, mas o ritual funcionou. Ele desapareceu junto com o objeto. Mas será que acabou mesmo? Nunca fui do tipo que tem medo de histórias assustadoras. Sempre achei que essas coisas fossem invenções para dar calafrios e vender filmes. Mas, depois daquela noite, tudo mudou. Meu nome é Camila, e o que vou contar para vocês não é apenas um relato de terror. É um aviso. Eu sou fotógrafa e estava viajando sozinha pelo interior do Brasil em busca de novos lugares para um projeto. Tinha dirigido o dia inteiro e estava exausta. Já era tarde quando vi uma placa na estrada. Pavilhão dos Segredos. Conforto e exclusividade. Parecia um achado no meio do nada. Cheguei ao lugar e, à primeira vista, parecia normal. A fachada era charmosa, com luzes suaves que iluminavam o letreiro. Mas quando entrei, tudo ficou diferente.
A recepção estava vazia, com móveis antigos e um cheiro leve de mofo. Apertei a campainha e esperei. Depois de alguns minutos, apareceu um homem baixo, com cabelos ralos e um sorriso que parecia mais desconfortável do que acolhedor. Ele me entregou a chave do quarto 27 sem sequer pedir meus documentos. Achei estranho, mas o cansaço falou mais alto. Quando entrei no quarto, senti um arrepio. Não era feio, mas parecia que alguém tinha decorado o espaço para deixá-lo desconfortável. As paredes tinham um papel escuro, a janela era minúscula e o ar parecia parado. Mas o pior era o silêncio. Um silêncio tão pesado que fazia o menor ruído parecer um trovão. Tentei ignorar a sensação de que algo estava errado e me preparar para dormir. Mas, assim que apaguei a luz, ouvi passos no corredor. Não era algo comum, como um hóspede indo para o quarto. Eram passos lentos, pesados, que paravam bem na frente da minha porta. Fiquei congelada na cama, com o coração disparado. Esperei por alguns minutos, mas os passos continuaram, indo e voltando. Peguei o celular e olhei pelo olho mágico da porta. Não havia ninguém ali. Mesmo assim, os passos continuavam. De manhã, quando desci para tomar café, comentei com o recepcionista. Ele apenas deu um sorriso estranho e disse: "Os hóspedes costumam ser inquietos." A resposta me deixou ainda mais desconfortável. Decidi explorar o lugar. O motel tinha corredores confusos, como se o prédio tivesse sido construído sem nenhum planejamento. Enquanto caminhava, notei uma porta trancada com marcas de arranhões profundos. Encostei o ouvido e ouvi algo. Um som baixo, como um sussurro. "Posso ajudar?" disse uma voz atrás de mim. Era o recepcionista, me olhando com um sorriso frio. Dei uma desculpa qualquer e voltei correndo para o meu quarto. Naquela noite tive pesadelos. Não eram sonhos comuns. Eram tão reais que eu podia sentir o cheiro de sangue e ouvir gritos. Vi pessoas correndo pelos corredores, sendo perseguidas por uma figura de jaleco branco. Ele usava instrumentos médicos como armas, e suas risadas ecoavam como se o motel inteiro estivesse rindo com ele. Acordei com um pulo, suando frio. Meu braço estava dolorido, e ao olhar vi uma marca, como se alguém tivesse injetado algo em mim. Mas como isso seria possível? Eu não tinha saído do quarto, nem deixado ninguém entrar. Comecei a procurar pelo quarto como se pudesse encontrar uma resposta. Embaixo da cama, achei algo que mudaria tudo. Um diário antigo. As páginas estavam amareladas e o cheiro de mofo era insuportável. O diário pertencia a alguém chamado o cientista. Ele falava sobre experimentar as emoções humanas, testando os limites do medo e da dor. Também mencionava que o motel tinha sido construído com passagens secretas e armadilhas. O diário falava sobre uma sala oculta, localizada atrás de um quadro no corredor. Segui as instruções com mãos trêmulas e encontrei a passagem. Uma escada descia para o que parecia ser um porão. O porão era um pesadelo. Equipamentos médicos enferrujados, mesas manchadas de sangue e fotos de pessoas desaparecidas estavam espalhados por toda parte. Em uma das paredes havia um mapa do motel, com marcações indicando passagens secretas. Enquanto explorava, ouvi passos. Apaguei a lanterna e me escondi atrás de uma mesa. A figura mascarada entrou, carregando uma lâmina. Ele parecia estar procurando por algo, ou alguém. Quando a figura mascarada saiu, corri de volta para o túnel. Mas, ao tentar encontrar o caminho de volta, percebi que os corredores tinham mudado. O motel era um labirinto vivo, e eu estava presa. Eventualmente, encontrei uma sala onde havia 3 pessoas acorrentadas. Eles estavam sujos, fracos e desesperados. "Ele ainda está aqui?" uma mulher sussurrou. Eu não entendi. Quem era ele? Com a ajuda deles, descobri outra passagem que levava à saída. Mas o mascarado voltou. Ele nos perseguiu pelos corredores, sua risada ecoando como se o motel inteiro estivesse vivo.
Conseguimos chegar a uma porta de emergência, mas, para que todos escapassem, alguém precisava segurá-lo. Sem pensar, me virei para enfrentá-lo, usando uma barra de ferro que encontrei no chão. A luta foi brutal. Acertei o mascarado várias vezes, mas ele parecia invencível. Finalmente, consegui derrubá-lo e fugir. Quando saímos, o sol estava nascendo. O motel parecia calmo e inofensivo por fora. Denunciamos tudo à polícia, mas quando eles voltaram ao local, o motel estava vazio. Nenhuma evidência, nenhum corpo, nada. Era como se o lugar nunca tivesse existido. Hoje, anos depois, ainda acordo no meio da noite ouvindo o som daquela lâmina. O pavilhão dos segredos foi destruído, mas algo me diz que ele está esperando. Se um dia você cruzar com um lugar que parece bom demais para ser verdade, fuja, porque o mal não morre. Ele só se esconde, esperando pela próxima vítima. Eu costumava rir dessas histórias de lugares mal assombrados. Muita imaginação e pouco cérebro, era o que eu dizia. Mas tudo mudou depois daquela noite. Não importa o quanto você ache que é cético, algumas coisas simplesmente não têm explicação. Tudo começou quando o Diego, meu amigo mais teimoso e impulsivo, apareceu com uma ideia. Ele tinha visto um vídeo que mostrava o antigo Motel do Silêncio. O lugar era conhecido por um único quarto, o quarto 13, onde, segundo as lendas, ninguém saía vivo. Lara, a gente precisa ir lá. Isso vai explodir no canal. Diego estava empolgado. Eu, nem tanto. Eu não queria ir, mas o Rafael e a Nina, nossos outros amigos, concordaram. E quando a maioria decide, você acaba cedendo. O plano era simples: passar algumas horas no motel, explorar e gravar o máximo possível. Mas no fundo, eu sabia que não ia ser tão fácil assim. Chegamos ao motel no início da noite. A estrada até lá era estreita, cercada por árvores altas que pareciam nos engolir. Quando o prédio apareceu no horizonte, o silêncio foi automático. O lugar era errado. As paredes estavam rachadas, a pintura descascada, e as janelas quebradas pareciam olhos vazios nos observando. Entramos com lanternas e mochilas. O cheiro de mofo e podridão era tão forte que tive que cobrir o nariz. A recepção estava intacta, como se alguém tivesse saído correndo e deixado tudo para trás. Havia um telefone antigo no balcão, coberto de poeira. Diego, claro, não perdeu tempo e começou a gravar. Enquanto explorávamos os quartos, percebemos algo estranho: o silêncio. Não era só a ausência de barulho, era um silêncio pesado que fazia você sentir que estava sendo observado. Foi no quarto 5 que encontramos o diário. Estava embaixo de uma cama enferrujada, como se tivesse sido escondido às pressas. As anotações eram do antigo dono do motel, Ernesto. Ele escrevia sobre o quarto 13, chamando-o de A Boca do Silêncio, e mencionando eventos terríveis que haviam acontecido ali. Eu queria sair naquele momento, mas Diego estava determinado. Nós estamos aqui pelo quarto 13, ele disse. E então, com passos lentos e nervosos, seguimos pelo corredor até a porta marcada com um número que parecia riscado à força. 13. A primeira coisa que senti ao entrar no quarto foi o cheiro. Era como sangue velho misturado com algo queimado. As paredes estavam riscadas com marcas estranhas, e no canto havia um cofre enferrujado. Olha isso! Diego apontou para o cofre, já tentando abri-lo. Enquanto isso, Nina se aproximou da parede. Essas marcas parecem unhas, ela disse, a voz trêmula. Quando passei a mão na parede, senti algo frio, quase como se estivesse vivo. Foi então que o rádio começou a tocar. Era um rádio antigo, jogado no chão, mas estava funcionando. A música que saiu dele era uma melodia distorcida, quase um lamento. Diego, claro, ignorou. Ele estava obcecado com o cofre, que fez um clique alto antes de abrir. Dentro
Encontramos cartas e fotos antigas. As cartas eram de Ernesto, descrevendo os hóspedes que nunca saíram do quarto. Ele mencionava gritos, sombras e algo que chamava de o silêncio. As fotos eram ainda piores. Mostravam pessoas sentadas na cama do quarto 13, com expressões de pavor. Em todas as imagens, havia uma sombra atrás delas, que parecia humana, mas não era. Enquanto Diego lia as cartas, as paredes começaram a se mexer. Primeiro pensei que era minha imaginação, mas então ouvi um barulho, como um gemido vindo do teto. Quando olhei para cima, vi algo se formando, uma sombra longa e disforme. Tem algo aqui, Rafael disse, mas ninguém precisava dele para notar. A sombra crescia, se arrastando pelas paredes em nossa direção. Ernesto mencionou um porão, Diego gritou. Ele puxou o tapete no chão, revelando um alçapão. Enquanto a sombra se aproximava, nós corremos e descemos a escada para o porão. O porão era pequeno, úmido e cheirava a morte. No centro, havia um círculo desenhado com símbolos estranhos. Diego começou a folhear o diário, murmurando algo sobre o círculo ser um portal. Isso aqui não é só uma maldição, ele disse. Ernesto fez um pacto com essa coisa. Ele alimentava o quarto com vítimas para manter a entidade presa. Eu olhei para Nina, que tremia. Rafael estava em silêncio, encarando a escada, como se esperasse que a sombra descesse. Como a gente desfaz isso? Perguntei já sem esperança. Diego começou a copiar os símbolos no chão, mas antes que pudesse terminar, a coisa desceu. Ela não era mais uma sombra, era algo tangível, mas deformado, com olhos vazios que pareciam perfurar minha alma. Diego gritou algo em latim, mas a coisa avançou. Eu tentei ajudar, mas Rafael me puxou. Você não pode fazer nada, ele gritou. Eu sabia que ele estava certo, mas não podia deixar Diego. Vão, Diego gritou. Foi a última coisa que ouvi antes de Rafael e Nina me arrastarem de volta ao quarto. Quando saímos do motel, o sol começava a nascer. Olhamos para trás e vimos a sombra do quarto 13 desaparecendo lentamente. Não dissemos uma palavra no caminho de volta para casa. Semanas depois, eu encontrei a câmera de Diego, que ele tinha deixado gravando no porão. Quando assisti, vi a sombra consumindo tudo. Mas antes do final, Diego olhou diretamente para a câmera. Ele estava sorrindo, mas seus olhos não eram dele. Agora, sempre que penso em voltar, lembro das palavras dele. Vocês não podem voltar. E é isso que eu digo a você agora. Não importa o quanto você acha que pode enfrentar. O Motel do Silêncio não é só uma história. Ele é real. E ele está esperando. Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias de terror que a gente ouve por aí. Mas depois do que vivi, posso dizer com certeza, algumas coisas não têm explicação. Meu nome é Marcos, sou vendedor ambulante e passo boa parte da minha vida na estrada. Sempre foi tranquilo, até aquela noite na estrada 101. Era um dia comum. Eu estava cansado, as costas doíam e a estrada parecia interminável. Já era noite quando vi a placa. Motel Paraíso Solitário, 2 quilômetros. Não tinha outra opção, era aquilo ou dormir no carro. Resolvi arriscar. O lugar era estranho, para dizer o mínimo. Um prédio antigo com tinta descascando e uma recepção que parecia saída de um filme de terror barato. Mas eu estava exausto e sinceramente só queria uma cama. O cara na recepção, um tal de Seu Anselmo, me atendeu com um sorriso meio torto. Boa noite, precisa de um quarto? Ele perguntou num tom que parecia amigável, mas tinha algo nos olhos dele que me deixou desconfortável. Sim, só para uma noite, respondi, tentando não parecer muito preocupado. Ele me deu a chave do quarto 7 e disse: não tem ninguém além de você aqui hoje. Bom descanso. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça enquanto eu subia para o quarto.
O corredor era comprido, iluminado por lâmpadas fracas que piscavam de vez em quando. O lugar tinha cheiro de mofo, mas, de novo, eu só queria dormir. Entrei no quarto e tranquei a porta. A cama era dura e a decoração... Bem, digamos que o tempo não era muito gentil com aquele motel. Tentei dormir, mas logo fui acordado por um som que me gelou a espinha. Passos no corredor. Levantei devagar e fui até a porta. Espiei pelo olho mágico, mas não vi nada. Só o corredor vazio, iluminado pela luz fraca. Me convenci de que era coisa da minha cabeça e voltei para a cama. Só que aí começaram os sussurros. Eram vozes baixas, como se alguém estivesse falando bem perto da minha porta. Eu fiquei paralisado, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Peguei o celular e liguei a lanterna, mas, de novo, não vi nada. A coisa mais estranha aconteceu quando olhei para a parede ao lado da cama. Tinha um buraco pequeno, como se alguém tivesse feito aquilo para espiar. Senti um arrepio percorrer meu corpo. O que diabos era aquele lugar? Tentei ignorar, me convencer de que estava cansado e minha mente estava pregando peças. Mas a verdade é que eu não consegui dormir. Passei a noite inteira olhando para a porta, esperando, sei lá o quê. Quando o dia finalmente amanheceu, eu estava decidido a ir embora. Mas aí, enquanto eu saía do quarto, vi algo no chão do corredor. Uma chave velha com o número 13 gravado nela. O problema? Não tinha quarto 13 naquele motel. Eu fiquei ali, parado no corredor, encarando aquela chave como se fosse algum tipo de maldição. O número 13 brilhou à luz fraca da manhã. Meu instinto gritava para deixar aquela chave ali mesmo e sumir o mais rápido possível, mas... Sabe quando a curiosidade fala mais alto? Era isso. Algo dentro de mim dizia que eu precisava saber o que estava acontecendo naquele lugar. Peguei a chave e dei uma volta pelo corredor. Contava as portas. 10, 11, 12 e nada de um quarto 13. Olhei de novo para o número gravado na chave, tentando entender. Foi então que vi uma porta pequena, quase escondida no final do corredor. Não tinha número. Minha respiração ficou pesada. Tentei me convencer de que não era nada, mas meus pés pareciam ter vida própria. Com a chave tremendo na minha mão, coloquei na fechadura. A porta se abriu com um rangido que me fez arrepiar da cabeça aos pés. O ar ali dentro era pesado, como se o tempo tivesse parado. O que vi lá dentro, eu nunca vou esquecer. O quarto 13 era um lugar que parecia saído de um pesadelo. As paredes estavam riscadas com marcas que pareciam unhas e havia manchas escuras, que eu sabia exatamente o que eram, mesmo não querendo acreditar. No canto do quarto, uma pilha de recortes de jornal estava espalhada pelo chão. Peguei um deles. Desaparecimento na estrada 101. Homem de 35 anos some após pernoitar em motel. Meu coração disparou. Cada recorte era sobre desaparecimentos. Todas as vítimas eram viajantes solitários. No meio daquele caos, encontrei um diário velho com a capa de couro toda desgastada. O nome Anselmo estava escrito à mão. Sentei no chão com a cabeça girando e comecei a folhear. As primeiras páginas eram até normais. Anotações sobre a rotina do motel, reclamações sobre clientes, mas conforme eu avançava, o tom mudava. Eles trazem sujeira para minha estrada. Preciso limpar o caminho. Meu corpo inteiro gelou. Anselmo escrevia como se fosse algum tipo de justiceiro. Ele escolhia suas vítimas a dedo. Pessoas sozinhas, que ninguém sentiria falta. Os detalhes eram assustadores. Ele descrevia exatamente como abordava as vítimas, como as levava para aquele quarto maldito e o que fazia depois. A estrada precisa de silêncio. Eles não vão fazer falta. O ar ficou mais pesado e eu mal conseguia respirar. Era como se aquelas palavras tivessem vida, como se ele ainda estivesse ali, me observando. E foi então que eu ouvi o som.
Um barulho de algo arrastando no corredor. Fechei o diário e segurei o fôlego. Tudo em mim gritava para sair correndo, mas eu não podia fazer barulho. Me aproximei da porta devagar, tentando ouvir. O som parou bem do lado de fora. Meu coração parecia que ia explodir. Quando criei coragem para olhar pelo buraco da fechadura, não vi ninguém, mas senti algo. A sensação de que alguém estava do outro lado, parado, esperando. Com as mãos tremendo, saí do quarto 13 o mais rápido que pude. O diário estava debaixo do meu braço, como se fosse alguma prova para expor aquele lunático. Mas eu sabia que ele já sabia que eu sabia demais. Eu saí do quarto 13 com o diário apertado contra o peito. Cada passo parecia fazer eco, e o corredor, que antes já era sombrio, agora parecia vivo, como se estivesse fechando em mim. Não sabia se era paranoia ou se eu realmente estava sendo seguido, mas a sensação de perigo era sufocante. Cheguei na recepção, rezando para a porta de saída não estar trancada, mas quando coloquei a mão na maçaneta, onde pensa que vai? A voz de seu Anselmo ecoou atrás de mim. Virei devagar. Ele estava lá, parado no meio da recepção, com aquele sorriso torto que agora parecia a coisa mais sinistra que eu já vi na vida. Ele segurava uma faca grande com o cabo de madeira gasto. Meu sangue gelou. Eu sei o que você encontrou, Marcos. Ele deu um passo à frente. Esse lugar é meu. É minha estrada. Você não vai sair daqui. Não pensei duas vezes. Girei a maçaneta com força, mas a porta estava trancada. Ele começou a vir na minha direção. Sem pensar, corri para o corredor. Sabia que precisava encontrar uma saída. Voltei para o quarto 13, trancando a porta atrás de mim. Minha cabeça estava a mil. Ele sabia tudo. Ele sabia que eu tinha o diário. Sabia que eu descobri os segredos dele. Mas então, meus olhos caíram na parede do fundo do quarto. Havia uma entrada estreita, uma espécie de passagem escondida. Sem escolha, entrei. A passagem era um túnel escuro, apertado, com cheiro de mofo e terra. A lanterna do meu celular era a única coisa que me guiava. À medida que avançava, vi objetos espalhados pelo chão. Relógios, carteiras, fotos de família, coisas que só podiam ter pertencido às vítimas dele. De repente, ouvi passos. Ele tinha entrado no túnel atrás de mim. Meu coração disparou e comecei a correr sem saber para onde o túnel ia dar. As paredes pareciam se fechar e o som dos passos dele ficava cada vez mais perto. Lá na frente, vi uma saída. Corri com todas as minhas forças, tropeçando em ossos e detritos, até sair num campo atrás do motel. A noite estava fria e o som do vento parecia sussurrar meu nome. Mas antes que eu pudesse pensar em fugir, senti uma dor aguda no ombro. Ele me atingiu com a faca. Eu caí no chão, gritando de dor. Mas o instinto de sobrevivência tomou conta. Peguei uma pedra próxima e bati com toda a força na mão dele, fazendo a faca cair. Ele tentou me agarrar, mas eu consegui me soltar e corri na direção da estrada. Quando cheguei lá, ouvi o ronco de um motor. Um caminhão vinha na minha direção. Gritei, acenando com as mãos, e o motorista parou. O caminhoneiro, um homem chamado Jorge, me ajudou a entrar na cabine e arrancou dali sem perguntar nada. No caminho, contei o que aconteceu. Jorge não parecia surpreso. Você não é o primeiro a falar desse motel, mas quando a polícia vai lá, nunca encontra nada. É como se o lugar fosse vivo. Ele me levou até a delegacia da cidade mais próxima. Entreguei o diário à polícia, mas quando eles foram investigar o motel, não encontraram nada. Nem Anselmo, nem o quarto 13, nem os túneis. Era como se o lugar nunca tivesse existido. Semanas depois, eu soube de outro desaparecimento na estrada 101. Era um jovem viajante, sozinho. Uma parte de mim queria acreditar que era só coincidência, mas eu sabia a verdade. Seu Anselmo ainda estava lá, esperando sua próxima vítima.